Em primeiro lugar, então, quero te parabenizar para a sua participação no nosso curso e vamos, este semestre, fazer o curso de História das Relações Internacionais número 1. E antes de mais nada, eu vou me apresentar. Em primeiro lugar, então, meu nome é Peter Demand, como vocês podem ler aqui. Vocês podem comunicar comigo no e-mail que está ali. Bom, então, hoje vamos falar muito de coisas técnicas e burocráticas, particularmente o que é este curso, o que é esperado de vocês, o que vocês podem esperar de mim, quais são os requisitos, como vamos fazer, o que vamos fazer e tudo mais. E isto provavelmente vai pegar um bom pedaço de nosso tempo, sim? Com um pouco de boa vontade, após o intervalo, podemos também já falar de coisas mais de conteúdo e posso te introduzir alguns conceitos gerais que vamos usar ao decorrer de nosso curso. Mas antes de entrar nisto, então, deixe-me me introduzir a vocês sobre mim mesmo. Em primeiro lugar, eu falo com certo sotaque holandês, e isto não é por acaso. Quer dizer que mesmo que eu já moro vários anos aqui no Brasil, pode bem acontecer que eu me expresso de maneira que vocês não entendem bem. Então, fica à vontade a qualquer momento de interromper para pedir esclarecimentos. Sim? Eu quero também dizer que nosso curso é um curso bem expositivo, e quer dizer que eu vou falar muito e vocês vão falar pouco, o que é extremamente cansativo para mim, mas eu posso te garantir ainda mais cansativo para vocês. Mesmo assim, eu encorajo vocês também a participarem na medida do possível. Se vocês têm perguntas, querem colocar algum ponto de discussão, etc., também fica à vontade. Pensem que este curso é seu curso, sim? Ok, afinal de toda a trajetória e a sua prova, etc., eu vou lançar a nota de vocês, mas mesmo assim o curso pertence a você, sim? E quer dizer que o produto, este curso, o aprendizado, é algo que vocês precisam aproveitar ao máximo. Sim? E para fazer isto, então, participem também quanto que vocês querem. Se for demais e assim, a continuidade das explicações não permite, então eu já vou frear isto. Mas, a princípio, eu acho que é muito bom se nós podemos ter uma aula interativa, de certa forma. Mesmo que seja expositiva, então também um pouco interativa. Como eu disse, eu falo com sotaque holandês, pois então eu nasci em Amsterdão e passei minha juventude na Bélgica, voltei para Amsterdão, na Holanda, capital da Holanda, para quem não sabe disto. E para aprender ali história, eu sou então historiador, e muitos anos atrás eu defendi meu doutorado também na minha Universidade de Amsterdão. Eu me especializei no conflito Israel-Palestina. E meu doutorado, aliás, trata da questão dos assentamentos. Provavelmente hoje a esmagadora maioria de vocês são pró-palestinos e anti-israelenses, mas na época, quando eu fui aluno, a situação foi oposta, e particularmente na Europa e mais ainda na Holanda, quase todos foram extremamente pró-israelenses, e quando eu chamei meu doutorado uma análise da política de assentamentos israelenses nos territórios ocupados, quase não recebi meu diploma, pois territórios ocupados não são territórios liberados. Sim? Então houve toda uma discussão e após muitos altos e baixos, eu estou aqui ainda um pouco tentando de ser um dos especialistas sobre o conflito Israel-Palestina agora aqui no Brasil. E entre mentes eu já sou considerado como extremamente pró-israelense, pois o mundo mudou, mas eu ainda estou mais ou menos na mesma posição como algumas décadas atrás.
Na realidade, depois do meu doutorado, eu fui morar em Jerusalém e trabalhei ali durante os anos 90 na Universidade Hebraica de Jerusalém, num instituto dedicado a estudos de paz e a diálogo entre Israel e negociações entre Israel e os palestinos. Participei também numa ONG dedicada a isto e isto foi toda uma experiência muito interessante, mas eventualmente eu mudei para São Paulo e entrei na USP também já mais de 10 anos atrás, antes como professor visitante e depois foi efetivado. Então, oficialmente, eu pertenço ao Departamento da História, mas História me empresta a vocês no IRI. E, hoje eu faço a maioria do meu ensino no âmbito do IRI. E também, desde muitos anos, eu também expandi um pouco meus interesses e aprendi muita coisa sobre o Islã, sobre o Oriente Médio em geral, e isto é hoje mais ou menos minha especialização. Para quem se interessa a isto, eu também publiquei um livro sobre isto que se chama O Mundo Muçulmano e foi publicado pela editora Contexto. Tudo isto tem pouquíssimo a ver com o que se espera de você, o que nós vamos fazer neste semestre, pois o curso que vamos fazer agora é um curso muito geral, que tem nenhuma ligação em particular com o Oriente Médio ou com a história judaica, árabes, muçulmanos, etc., mas é basicamente uma história do mundo inteiro. Isto faz parte de suas obrigações ou do seu programa de ter alguma introdução à história das relações internacionais, o que também é lógico para vocês como futuros internacionalistas. Então, agora eu acho que vocês sabem suficientemente sobre mim para começar a ir um pouco mais em detalhes sobre nosso curso. Este curso, então, é algo que nós desenvolvemos quando começou, na época ainda não foi o Instituto de Relações Internacionais, mas simplesmente Bacharelado de Relações Internacionais. E nós desenvolvemos um curso panorâmico sobre a história das relações internacionais. Este curso começou basicamente com os neandertalenses, 500 mil anos atrás, e vai até o fim da globalização no século XXI tardio. E então vocês podem entender que isto é algo extremamente ambicioso. Alguns anos atrás o curso foi redefinido, na minha opinião piorou ainda, pois agora vocês têm 2 semestres de História das Relações Internacionais, e no primeiro semestre, é o semestre que vocês precisam aguentar a minha presença, precisamos ir do começo até a Primeira Guerra Mundial, em 15 reuniões. E no próximo semestre, um de meus colegas vai te introduzir a história das relações internacionais do século passado, que também é muitíssimo. É por isto que elas se transformaram um pouco e hoje, então, tem mais ênfase no século XX. Mas para nós, então, História das Relações Internacionais 1, isto quer dizer muito trabalho, muita informação, pouquíssimo tempo, e necessariamente uma certa superficialidade da qual eu me preciso desculpar de antemão. Sim? Mas sempre também tem muitos alunos que se queixam. O curso é superficial. Então, de antemão, eu quero dizer, sim, o curso é, infelizmente, um curso que vai te dar as linhas gerais, mas não temos como entrar muito em detalhes. Sim? Por exemplo, nós temos uma aula sobre o século XVI. Você pode entender que sobre o século XVI, quando o mundo moderno se originou, se desenvolveu, os traços do sistema internacional e várias outras características importantíssimas da nossa vida de hoje têm sua origem neste século XVI.
Obviamente, você poderia ter um curso inteiro só sobre o século XVI, se quiser, mas nós precisamos, em só algumas horinhas, de dar o mínimo. Quando nós falamos sobre o imperialismo no século XIX, tardio e começo do século XX, também sobre isto tem bibliotecas inteiras. Mas eu só posso te dar em alguns slides e alguns minutos o essencial, o que eu espero que seja o essencial disto. Então, vocês estão comigo para esta primeira parte que vai até o começo da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, como todos vocês sabem, obviamente foi 1914 até 18. Antes de te dar a ideia de o que vamos fazer, eu quero já de antemão te dar um pouco do conteúdo, e isto é para explicar que o sistema internacional que nós temos hoje, e que vocês vão, assim, em alguns anos, entrar nele. Este sistema é algo que muitos de nós internacionalistas apresentamos como algo eterno. Sim, particularmente na chamada teoria realista que vocês vão ter com meus colegas. Isto é considerado como, bom, desta maneira o mundo se organiza e com um sistema de estados, nós temos hoje 200 estados e eles estão basicamente todos inimigos uns dos outros, mas talvez eles também, às vezes eles podem também cooperar um pouco, mas essencialmente é uma luta de vida e morte para a sobrevivência. Isto é o sistema dos estados. Sim? Então, a primeira coisa que eu preciso elucidar para vocês é que este sistema é algo que foi inventado ou desenvolvido num certo momento, que começou basicamente uns 500 anos atrás, e que este sistema continua até hoje, e historiadores sabem, isto é o específico de historiadores, que coisas não são eternas. Eles mudam por vários motivos, influências de outras coisas, e eventualmente o que existe hoje não mais pode existir amanhã. Deste jeito, então, o sistema dos estados, que obviamente, naturalmente, inevitavelmente vai se tornar um centro de nossa atenção nosso curso, este sistema começou num certo momento e também vai desaparecer num certo momento. O que vai se estabelecer no lugar dele e quando e como ninguém sabe, mas a ideia que o sistema que nós temos hoje é algo imutável é uma ilusão. Hoje nós temos, o mundo inteiro está dividido em estados, sim? O mundo inteiro quer dizer que você quase não encontra nenhum lugar no mundo que não pertence a um estado. Vocês podem pensar em lugares que não pertencem a estado? A região de Jerusalém, uma região de Jerusalém considerada uma é uma situação contestada, mas ninguém diz que não pertence a ninguém. Israel diz pertence a mim, os palestinos dizem não, pertence a mim. O Vaticano diz não, deve ser internacionalizado, então pertence à ONU, basicamente. Mas não tem uma situação que não tem nenhuma reivindicação, que não pertence a nenhum Estado. Sim. Algumas regiões da Somália. Mesma coisa, são regiões contestadas, mas onde tem reivindicações de grupos. Sim. Sim, isto pode até ser, sim? Antártica, isto é um lugar onde também, aliás, se você olha o mapa da Antártica, também é um bolo onde também vários países têm também zonas que elas reivindicam. Eu acho que a única zona que é realmente internacional são os oceanos. Pelo menos aquelas zonas que não são fronteiriças aos Estados e que são, então, reivindicados como território destes Estados. Mas a terra firme é quase integralmente dividido em Estados, e onde não, como os exemplos do Oriente Médio, e posso pensar também em outras áreas do mundo onde tem brigas sobre a quem pertence.
Mas mesmo se não pertence claramente a um Estado, pois outro Estado também faz uma reivindicação, ainda é uma briga entre Estados. Um ponto que quero dizer é que, basicamente, o mundo está dividido em Estados e os territórios são divididos em Estados. E isto é algo que não sempre foi assim. Sim? 2000 anos atrás houve certos territórios, certos impérios, Império Romano, Império Chinês e vários outros, e houve também grandes zonas que não pertenciam a ninguém. A ideia de Estado por si ainda não existia da mesma maneira. Depois falaremos sobre o que é um Estado. Também não todos os sistemas políticos foram os mesmos. Por exemplo, houve cidades independentes, houve confederações de piratas com navios, houve grupos de nômades que foram de um lugar para outro, deambulando e constituindo quase estados móveis. Houve confederações de empresários em várias cidades. Houve a igreja. O Papa foi, na época, ainda realmente um monarca. Hoje ainda ele é um dos últimos monarcas absolutistas do mundo, mas ele quase não mais tem território. O Vaticano tem 1 quilômetro quadrado, que é melhor nada, mas uma vez ele controlou a maior parte da Europa. Sim? Mas outros poderes, como os reis, contestaram o poder do Papa, o imperador. E então houve situações onde o mesmo território teve vários soberanos. Ou seja, antes da época moderna, se nós colocamos 1500 mais ou menos como o começo da modernidade, na época existiam muitas formas diferentes de organização da sociedade humana e das organizações políticas, e por motivos que vamos ver no decorrer de nossas aulas, o sistema do Estado moderno se tornou tão mais eficaz e forte do que as outras formas, que este sistema do Estado derrotou e comeu todas as outras formas, e hoje não temos no mundo quase nada fora de Estados. Então, por um lado, quase não tem territórios que não são Estado, mas, por outro lado, também quase não tem outras formas políticas soberanas fora de Estados. Então, isto é algo que começou uns 500 anos atrás. Se você compara a situação na Idade Média com hoje, a primeira coisa que chama a atenção é que houve muito menos gente. Sim? Nós estamos testemunhando uma explosão populacional que não é nova, pois já está acontecendo por algum tempo. Na Idade Média, a população de toda a Europa foi menos de 100 milhões de indivíduos. Obviamente, nós não temos estatísticas exatas, pois isto ainda não existia na época, mas nós temos maneiras para mais ou menos estimar a população, e a população foi muito mais escassa. Mais pessoas, você precisa, obviamente, maneiras mais fortes para organizar a sociedade. Outra coisa importantíssima, em comparação, é que as tecnologias, as comunicações, etc., foram muito mais primitivas. Vocês sabem disto, obviamente, vocês já aprenderam isto no colégio, cursinho, etc., mas para só te dar uma medida assim, aleatória, se você hoje vai para a China, você pega um avião e você chega à China o próximo dia, sim? Senão tem grandes problemas no aeroporto, pois tem tantos passageiros. Quando Marco Polo, em 1200, fez a viagem da Veneza para a China, esta viagem pegou 18 anos. Sim? E ainda foi algo tão bem sucedido que ele escreveu um livro sobre isto, é por isto que nós sabemos disto. Sim? Se você não pode te comunicar tão rapidamente,
se informações, soldados, produtos comerciais, etc., não podem viajar tão rapidamente como hoje, também isto tem consequências sobre como se organiza a sociedade. E então, hoje nós temos também um sistema de interação de Estados extremamente intensivo, não sempre muito bem sucedido e não sempre pacífico, mas muito intensivo, tanto em termos diplomáticos, militares, econômicos, culturais, etc. Mas exatamente, só alguns séculos atrás, estas interações foram muito menores do que hoje.